Como superar o medo de fracassar e começar tudo de novo. Você que sente esse medo de fracassar e ele está te impedindo de você alcançar os seus sonhos, hoje eu vou compartilhar com você como você pode transformar este medo em combustível para você poder recomeçar a sua vida e você poder conquistar tudo o que você deseja. Para você que não me conhece, meu nome é Roberta e aqui neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre minhas experiências de vida, sobre os meus desafios que eu venho vencendo a cada dia, que é um processo, né? A nossa vida vencendo todo dia, e sobre todas as coisas que eu já passei, que eu consegui vencer. Então eu vou te passar aqui, você se inscrevendo aqui no meu canal. Toda semana eu posto vídeos, conteúdos de muito valor, que eu tenho certeza que se você é uma pessoa que está querendo uma transformação de vida, que está meio que perdido, não sabe por onde começar, o que fazer, assiste, se inscreve aqui no meu canal e assiste os meus conteúdos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Vou começar contando uma história para vocês que alguns anos atrás eu queria começar um projeto, sabe aquele projeto que me deixasse animada? Mas toda vez que eu pensava em como as pessoas poderiam me criticar, porque a gente tem medo das críticas, né, do que o outro vai pensar, porque eu tinha medo que se algo desse errado, né? Então eu já desisti antes mesmo de começar. Antes de começar eu já desistia. Só que nesse tempo eu vi pessoas preparadas, menos preparadas, né? Alcançando aquilo que eu já queria. Aí eu começava a analisar qual a diferença dessas pessoas comigo. É que elas tiveram a coragem de tentar, tá? Então, assim, essa história, ela também pode ser a sua, você pode estar passando por isso também agora. Só que a boa notícia é que sempre é possível mudar e começar tudo de novo, tá? Mas o que é o tal medo do fracasso? Qual é o medo? Por que esse medo de fracassar, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava na escola, né, eu era muito ruim em geografia. E eu tirei uma nota muito baixa no trabalho. Já era o segundo trabalho que eu tirei nota baixa. Aí eu ouvi da minha própria professora que eu não era boa nisso. Então aquela crítica, ela me marcou. Eu deixei aquela crítica tomar conta de mim. E por anos eu evitei desafios com medo de errar de novo, tá? Então se você já viveu algo desse tipo, esse medo de fracassar, ele geralmente começa mesmo com esses tipos de experiências, que é o medo do julgamento dos outros, são palavras, sabe, negativas, o tal da crítica construtiva não existe, tá? O perfeccionismo, expectativas irreais, sabe? Mas esse tipo de mentalidade, ela pode ser transformada, tá? E eu vou te mostrar como que pode ser transformado esse tipo de pensamento. Como que você pode driblar o seu subconsciente com isso, tá? Vou te passar aqui alguns passos, tá? Passo de número 1, você vai redefinir o seu fracasso. Vou te dar um exemplo aqui. Um dos maiores empreendedores do mundo, que você já deve ter ouvido falar de Thomas Edison, que criou a lâmpada. Ele, quando ele foi criar a primeira lâmpada, gente, ele errou muitas, mas muitas vezes. Puxa no Google a história de Thomas Edison, que você vai ver. E quando perguntaram para ele sobre isso, sabe o que ele respondeu? Que ele não fracassou. Ele só descobriu milhares de formas que não funcionam. Então imagine se ele desistisse no primeiro erro. Nós não teríamos uma lâmpada. Outra pessoa teria criado a lâmpada no lugar dele. E nós também não estaríamos falando dele hoje. Então o fracasso, ele não define quem você é, mas o que você pode aprender com ele, tá? Passo de número 2, você vai definir os seus objetivos em pequenos e realistas, tá? Então imagine que você quer escalar uma montanha, mas não dá para você alcançar essa montanha com um único passo. Você consegue subir, mas de passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, eu vou sugerir para você, você pode criar listas, dividir essas listas ou dividir em projetos que sejam em etapas menores, para que você consiga realizar, concretizar a cada dia, tá? E o passo de número 3, você vai focar no seu processo e não no seu resultado. Foque no processo e não no resultado final. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, que era um outro canal que eu tinha de doce, a minha meta inicial
não era ter milhares de seguidores, mas me comprometer a criar um vídeo por semana, porque eu tinha muitas encomendas, né? Fazia doce para fora. E o foco no processo fez esse resultado ir aparecendo naturalmente, tá? Então, você vai definir sempre os seus objetivos, você vai criar metas ali realistas, tá? Se comprometa com você, tá? Então, não tenha medo de fracassar, não dê ouvido para o que as outras pessoas vão dizer, porque as pessoas, elas são más mesmo, elas vão criticar, elas vão julgar, elas vão rir. Então, essas pessoas fazem o quê? Elas não estão fazendo nada. E elas estão nessa situação, assim, rindo, debochando, podem falar. Por quê? Porque elas sabem que elas não conseguem fazer. Elas não têm a competência que você tem. E elas têm muito medo de que você consiga mudar a sua vida. De que você, porque as pessoas, é aquele tal, né? Naquela frase, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então é isso. Então se comprometa com o seu objetivo, com o seu projeto, sabe? Vai, segue em frente, não olha para trás. E você vai construir, no passo de número 4 agora, construa uma rede de apoio. Por exemplo, se apega com uma pessoa que acredita em você, que goste sempre de você, que goste mesmo de você. Eu sempre sentia medo de fracassar, né? E conversava muito com meu marido, ele acreditava muito em mim e acredita. Era como eu acender uma luz no meio da escuridão. Então ele sempre que conversava com ele sempre me lembrava do meu potencial, do quanto eu era capaz. Então isso é importante, você se afirmar com pessoas que realmente acreditam em você, pessoas que querem ver o seu sucesso. E o passo de número 5, tome a primeira ação. Primeiro passo sempre o mais difícil, mas depois que você começa, menina, o medo perde total força. É como você vai aprender a nadar. A parte mais assustadora não é você entrar na água, você começa colocando o pezinho na água, depois você vai entrando com o teu corpo, e assim quando você vê, você já percebe que você consegue, que aquilo ali é mamão com açúcar, que não tem como você falar, não, isso daqui eu tinha medo disso? Não, imagina, gente, tô louca. Onde que eu tava com medo disso? Tenho certeza que isso vai acontecer com você, porque aconteceu comigo. E lembre-se de uma coisa, o fracasso ele não é o fim, mas é uma parte importante do caminho para o seu sucesso. Então, primeiro você vai redefinir o seu fracasso, vai estabelecer metas pequenas e vai focar no seu processo. E ter a coragem para começar a agir. Tá? Então, assim, a sua jornada ela vai começar sempre com o seu primeiro passo. Sem o primeiro passo não tem como. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se identificou com esse conteúdo, se fez sentido para você, tá? Então, deixa aqui para mim o seu like e compartilha este vídeo com alguém que realmente precisa ouvir essa mensagem, que também está passando por esse processo, tá? E que eu tenho certeza que juntos aqui nós vamos vencer este medo e alcançar os nossos sonhos. Só peço para você que não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe os meus vídeos e deixe o seu likezão aí para mim. Tá bom? Espero que tenha te ajudado esse conteúdo, espero que você tenha gostado e até o próximo conteúdo.